Graças e paz, irmãos. Vamos no nosso momento de exposição da palavra do nosso Deus. Eu convido cada um de vocês para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, segundo o relato de Lucas, capítulo 19. Vamos ler o texto que se encontra nos 10 primeiros versículos desse capítulo. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Esse é um texto por demais conhecido, a palavra do nosso Deus. Vamos mergulhar hoje no que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra nessa passagem. Os irmãos encontraram? Mensagem que tem por título A Verdadeira Conversão ou um Relato de Conversão. A palavra do bondoso Deus diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o discernimento da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a compreender cada detalhe da Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, Pai. Em nome de Cristo eu te peço, guarda o nosso coração, a nossa mente, e nos ajuda para que possamos ser edificados, Senhor, e ter, de fato, a vida conformada à Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, instrui-nos nessa noite. Eu peço que não me permita falar o que não convém, mas que use-me como um pequeno instrumento nas Tuas mãos, para propagar e proclamar a virtude do Teu reino. É assim que nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é necessário que nós reflitamos sobre uma verdade no Evangelho, uma verdade muito comum. O Evangelho ele nos narra muitas vezes a murmuração de pessoas quando elas testemunham um encontro com Cristo. Quando as pessoas testemunham que um pecador se encontrou com Cristo, muitas vezes elas murmuram, elas escarnecem, elas se iram por causa da graça de Deus. E é interessante como muitas e muitas vezes os evangelhos de Cristo nos narram esses fatos, essas verdades. Observe, só em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 a 26, está narrada uma cena
linda, icônica do ministério de Jesus. Naquele alvoroço inicial de quando o Senhor Jesus começou a propagar a verdade da graça, o evangelho, e curar enfermos, expulsar demônios, muita gente se espremia para ouvi-lo. E Jesus estava num lugar fechado. E nessa ocasião, alguns homens que tinham um amigo paralítico, eles acharam aquela barreira intransponível para conseguir levá-lo a Cristo. E aí eles pensaram, olha, a única maneira que a gente tem que fazer é subir esse homem pela casa, abrir o telhado e descê-lo ali no meio onde Jesus está ensinando, porque é impossível atravessar essa multidão. Então eles decidiram baixar o homem pelo telhado. E Jesus, vendo a fé daqueles indivíduos, vendo a fé daquele homem naquela condição terrível, paralítica, ele declara: os seus pecados estão perdoados. Só que, quando Jesus diz essas coisas, apontando para a sua graça, para a sua misericórdia, aqueles religiosos daqueles dias, eles olham para o Senhor e começam a murmurar. Eles murmuram entre si, eles murmuram no pensamento, ao que Lucas detalha no versículo 21 do capítulo 5. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Eles não se alegraram de modo algum com a cura, eles não se alegraram com a fé daqueles homens, tão somente blasfemaram. Então Jesus, conhecendo os pensamentos deles, confronta eles e prova que tem poder não só para perdoar pecados, mas também para curar. Na verdade, a cura é uma prova de que ele tinha poder para perdoar pecados. Porque assim como só quem pode perdoar pecados é Deus, só quem pode restaurar pelo poder da palavra também é Deus. E o Senhor Jesus faz isso diante daqueles homens. Só que ainda no capítulo 5, está narrado também o chamado de Levi. Nós conhecemos ele por outro nome, esse cobrador de impostos, esse publicano. É o apóstolo Mateus. Jesus vai lá na coletoria enquanto ele estava trabalhando e note, essa era uma das pessoas mais odiadas dos judeus, assim como Zaqueu. E Jesus diz: siga-me, e Mateus obedientemente o seguiu. Não questionou, mas obedeceu à voz soberana de Cristo e rumou com o Senhor. E aí Mateus ele trouxe amigos, publicanos e pecadores para conhecer o Senhor Jesus. Ao que o Senhor Jesus sentou à mesa com eles, comeu, bebeu e certamente lhes expôs o evangelho da salvação. Só que o que nos chama a atenção não é a misericórdia de Cristo em salvar pecadores, porque nós sabemos que ele faz isso e continua disposto hoje a salvar pecadores. O que nos chama a atenção é que o que está escrito no versículo 30 desse capítulo. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? É incrível como essa tônica, ela continua se repetindo no Evangelho. Observe, no capítulo 7, Lucas narra o convite que Jesus havia recebido de um fariseu para jantar em sua casa. E naquela ocasião, uma mulher pecadora, e com isso note que ela praticava pecados de prostituições ou coisas do tipo, ela penetra na casa do fariseu e começa a ungir os pés do Senhor Jesus Cristo, com lágrimas, com óleo, e começa a beijar os pés de Cristo e enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. O fariseu, o dono da casa, profundamente incomodado, ele começa a duvidar da capacidade de Jesus. Se esse homem fosse profeta, se ele fosse mestre, ele saberia bem quem é que está fazendo isso nos pés dele. E Jesus prova que conhecia o pensamento daquele indivíduo. E ele começa a dar um precioso ensino sobre a natureza do perdão. A quem mais perdoado são os pecados, mais ama o Senhor. E aquele fariseu começa a murmurar, contrariado. Não só ele, mas outros que estavam na sua casa naquele dia. Ao que Lucas narra no versículo 49 do capítulo 7. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados?
Já em Lucas 15, irmãos, nos versículos 1 e 2, nós expomos esse capítulo, não tem muito tempo, está escrito: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja, eu só citei os textos de Lucas, de tantos outros, onde sempre que há um encontro de pecadores arrependidos com o Senhor disposto a perdoar, aparecem terceiros na cena, murmurando, reclamando, odiando a graça de Cristo sendo entregue. Esse comportamento, ele se repete várias e várias vezes. Jesus recebe e cura pecadores, e outros pecadores que se julgam justos e merecedores murmuram contra aqueles que receberam a salvação. Você mesmo já deve ter ouvido alguém fazer isso. Ou talvez tenha sido você que fez. Todos nós já presenciamos uma cena parecida com isso. Alguém dizendo: fulano fez tudo o que queria na vida, agora virou crente. E acha que está tudo certo. Assim é bom demais. Não é? Esse é um pensamento tão comum. É a repetição da ideia farisaica de merecimento. É a ideia que, assim como tantas seitas religiosas falsas, o catolicismo também traz. E vem replicando essa heresia por séculos, que só pode ser salvo aquele que merece. Quando, na verdade, a Bíblia deixa muito claro que ninguém merece. Que eles são tão pecadores quanto. Talvez mais porque sua cegueira é tão grande que lhes impede de ver a necessidade de Cristo. É o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. De modo que todos estão debaixo do pecado, e a promessa da salvação, ela é entregue graciosamente, não porque alguém merece, mas tão somente porque creu pela fé na grande misericórdia do Deus perfeito. Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos de mérito e carecem profundamente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. De modo que, do contrário disso, todos estarão perdidos eternamente. Então saiba disso. Você que antes murmurou, agora, ao conhecer o Senhor Jesus pela fé, pode provavelmente tornar-se o alvo da fofoca e da murmuração de outros. Em nossa passagem de hoje, isso também acontece quando Jesus salva mais um pecador de tantos que as Escrituras nos apontam. Hoje, o nosso irmão Zaqueu. Mas nós, assim como Zaqueu, devemos saber que, ainda que multidões ergam-se para nos desqualificar, até porque de fato somos totalmente desqualificados para a graça de Cristo, é a sua misericórdia que nos salva. E ainda que multidões se ergam para nos impedir de chegar a Cristo, devemos prosseguir para o alvo. Devemos seguir firmemente até alcançar o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, a murmuração das multidões ao nosso redor, e essas multidões, elas por vezes são relativas. Uma multidão ao seu redor pode ser os seus parentes, seus familiares, os seus amigos mais chegados que odeiam a Cristo. Saiba disso, essa possivelmente é nossa primeira grande provação, a primeira prova da nossa conversão genuína, que implica em duas coisas fundamentais para um relacionamento sério com Deus. Todo aquele que se aproxima verdadeiramente do Senhor precisa de fé e arrependimento. Isto é conversão. É interessante como isso não foi planejado, mas que fomos desenvolvendo os estudos de tal modo que esse foi exatamente o tema da nossa escola bíblica hoje. A verdade é que o mundo, irmãos, sempre constituirá uma barreira contra todo aquele que deseja se achegar a Cristo. Saiba disso. Quanto mais você deseja se achegar a Cristo, seja no primeiro passo da conversão ou nos passos que você busca para ter uma vida de santidade e de pureza, o mundo sempre tentará constituir uma barreira para lhe separar do Senhor.
Portanto, em primeiro lugar, o que nós necessitamos fazer para ir até Jesus? O que você precisa fazer para ir até Cristo? Lucas, ele continua a narrativa daquela caminhada de Jesus, a última, até Jerusalém. E Jesus, ele era seguido por uma multidão, e nós sabemos, ele estava indo para a morte. Ele sabia que o tempo havia chegado e que era hora de derramar a sua vida na morte, a sua alma na morte, em nosso lugar. E Lucas escreve no versículo 1, e eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas e acompanhem comigo. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Na passagem anterior, nós vimos Jesus se aproximando da Nova Jericó, quando ele encontrou o nosso irmão Bartimeu, que antes era cego. E agora, Jesus ele adentra a Nova Jericó e atravessa pelo meio daquela cidade. E aí, irmãos, vocês precisam saber algumas coisas interessantes e importantes sobre a cidade de Jericó, que vai contextualizar muito bem a nossa passagem de hoje. Primeiro, Jericó, ela foi uma cidade planejada, tá? Naqueles dias, isso era algo muito especial. Não era toda cidade que era planejada, mas Jericó foi uma cidade planejada. Ela não era a antiga Jericó, aquela onde as muralhas tinham ruído depois do povo cercá-la por dias. Esta é a nova Jericó que ficava do lado. E Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças, ele planejou essa cidade, uma cidade de lazer, uma cidade luxuosa, para receber a elite do povo. Era um centro de lazer, era um centro de descanso, onde muita gente passava as férias. Para os irmãos terem ideia, ali tinham palácios imperiais. Havia piscinas naquela cidade, jardins suspensos, a cidade era extremamente arborizada. Eles tinham construído a cidade de forma simétrica. Até um hipódromo havia naquela cidade naqueles dias. Era uma cidade para o povo descansar, era uma cidade para o povo se divertir, era a cidade onde os sacerdotes que tinham dinheiro descansavam. E quando a gente entende o contexto da cidade, a gente começa a perceber coisas também sobre o personagem da nossa noite, Zaqueu, que a Bíblia já narra e descreve ele como um homem rico. Então, por aqui nós começamos a perceber conexões com a passagem anterior. As passagens elas se conectam pela apresentação de grandes contrastes, irmãos, entre os personagens, entre a vida que levavam. Mas elas se conectam mais ainda pela benevolência do mesmo Cristo que encontra ambos. O mendigo e cego que estava pedindo esmolas entre as cidades, do lado de fora, rejeitado, e um homem rico dentro da cidade que também era odiado, mas que vivia no luxo. Quem encontra ambos? O mesmo Cristo, o mesmo Redentor, o mesmo bondoso Deus. E o versículo 2 diz: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então temos aqui a descrição de Zaqueu. E às vezes a gente lê informações como essa, nós nos atentamos muito pelo fato, né? A história desenrolando. Zaqueu sobe na árvore, Jesus o chama e ele se converte. Mas existem detalhes que a passagem nos mostra que faz com que a gente perfure, penetre de forma mais profunda no texto e no entendimento. E esse versículo ele traz informações importantíssimas. Eis que um homem rico, olha, ele era rico, ele era chamado Zaqueu e está aqui a função dele, ele era chefe dos publicanos. Bem, tudo a ver com a cidade de Jericó, da Nova Jericó, homem rico. E o seu nome, ele tem uma coisa também muito interessante. O seu nome, Zaqueu, significa justo. Aquele homem justo. Só que, ao conhecer a vida de Zaqueu, nós sabemos que ele não fazia de modo algum jus ao nome que carregava. Porque o texto nos diz o que Zaqueu fazia da vida. Zaqueu era chefe dos publicanos. E essa, irmãos, é a única vez que um chefe dos publicanos é mencionado nas Escrituras. A Bíblia menciona muitas vezes publicanos,
Mas chefe dos publicanos, essa é a única vez. Isso significa, irmãos, que esse homem ele não era só rico. Ele era muito rico, tá? Só que sua riqueza ela era suja. Ela era manchada de sangue e de suor de gente inocente. Então, se por um lado tínhamos um mendigo Lázaro rejeitado nas portas de Jericó, dentro de Jericó, da Nova Jericó, tinha um rico, mas que também ninguém amava. Talvez só os seus chegados, seus parentes, mas via de regra odiado pelas pessoas, odiado pela multidão. O que explica, não justifica, mas explica a murmuração das pessoas ao descobrir que Jesus ia se hospedar na casa desse indivíduo. E é interessante a gente saber algumas coisas sobre a função dos publicanos. Então é o seguinte, irmãos, o Império Romano, quando dominava uma nação, ele fazia, muitas vezes, daquela nação um estado vassalo. Ele deixava com que as pessoas se organizassem, tivessem suas lideranças locais, contudo, sempre subservientes ao Império. De modo que o Império Romano, ele cobrava impostos, e assim ele enricava cada vez mais, tornava-se cada vez mais poderoso. Porém, Roma não fazia isso enviando seus próprios funcionários. Ele não fazia um concurso público e enviava seus funcionários, tá? O que Roma fazia era arrendar a função. Então, alguém que já era muito rico ia lá ao Império Romano e descobria quanto era, na verdade era um leilão, mas descobria-se mais ou menos quanto era o valor que Roma estipulava para aquela província, para receber de impostos. E aí eles compravam o direito de cobrar impostos naquela província. Então eles pagavam adiantado. Então como é que eles tiravam o lucro disso? Era bem simples. Eles taxavam as pessoas muito mais do que o que deviam. E isso tinha o aval do Império. O Império Romano não estava nem aí para isso, contanto que o dele chegasse lá. E mais, eles ainda tinham ao seu lado os soldados romanos que os auxiliavam caso alguém fosse rebelde. Então, a coisa era mais ou menos assim. As pessoas passavam com suas mercadorias como se fosse uma alfândega. Quando eles passavam pelas coletorias, os cobradores de impostos mandavam parar, olha, pare que eu vou avaliar tudo. E se as pessoas dissessem, não, isso é coisa pessoal. Não, você não tem direito de nada aqui. A gente abre e olha e verifica. E por vezes eles contavam os produtos e sobretaxavam. E fazia isso com pessoas de todas as classes, inclusive de gente muito pobre, taxava cada vez mais. Passava com alguma coisa, impostos. Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos. Provavelmente ele não era o dono do negócio, mas alguém abaixo do dono. Ele gerenciava uma rede de publicanos, cobradores de impostos. Isso significa dizer que ele tinha muito dinheiro. E esse dinheiro era sujo. Esse dinheiro era às custas de gente trabalhadora. Se nós sofremos hoje aqui com os impostos e odiamos essas cobranças malignas que as pessoas fazem, e fazem isso ao mudar e torcer as leis, naquele tempo acontecia algo semelhante. Então, Zaqueu era esse indivíduo que havia enricado às custas de muita gente. E sabe o que é interessante, irmãos? É que essas pessoas, os publicanos, normalmente eram judeus. Não eram romanos. Eram pessoas da nação. Por isso eles eram tidos como o povo mais cruel que tem. Eles eram traidores. Eles eram vendidos. Gente que lucrava e que se alegrava às custas dos próprios compatriotas. Enricava às custas dos próprios irmãos. Esse era Zaqueu. Diferente do que o seu nome dizia, alguém totalmente injusto. Alguém que sustentava o seu luxo, o seu conforto, a sua vida de prazeres no suor e no sofrimento das pessoas comuns. Só que Lucas, ele passa a nos informar uma verdade maravilhosa.
No versículo 3 está escrito que ele procurava ver quem era Jesus. Veja, aquele alvoroço passando na frente da sua casa, dentro da sua cidade, fez com que uma grande curiosidade invadisse o coração de Zaqueu e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. E o texto nos diz, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A passagem de Cristo, ela despertou esse interesse e certamente, irmãos, não há um motivo meramente intelectual para esse interesse ser despertado, mas foi o Espírito Santo que moveu isso. E então Zaqueu desejou profundamente conhecer o Senhor Jesus, ver o Mestre. Mas, como nós sabemos e como temos visto essa tônica repetir-se no Evangelho, nos Evangelhos, barreiras surgiram. O mundo constituiu barreiras. Isso é uma excelente simbologia para que o pecado, pelo que o pecado faz em nós. Uma excelente simbologia para o pecado escravizador, que o tempo todo tenta nos separar de Deus. Veja, tinha uma multidão em volta de Jesus, e naqueles dias Jesus não estava passando num carro de som, ele estava andando, e quando a multidão estava em volta, quem estava distante não podia nem mesmo vê-lo. Certamente era uma caminhada lenta, difícil, porque muita gente o apertando, querendo tocá-lo, querendo perguntar alguma coisa, querendo aprender. Tinha uma dificuldade exterior e tinha uma dificuldade dele mesmo, que o texto nos diz que ele era baixinho. Era alguém de pequena estatura. Essas são as dificuldades que o texto narra. Mas quando nós percebemos a verdade de quem era Zaqueu, descobrimos que tinha outras dificuldades. Tinha o orgulho do seu próprio coração. Ele deveria lutar também contra o ego vaidoso que carregava. E essa é outra coisa que os evangelhos frequentemente nos ensinam, irmãos. Você precisa fazer o que for preciso para chegar até Jesus, pois o pecado e o mundo vai tentar constituir barreiras intransponíveis. Aqui está a sua responsabilidade trazida à tona. Você precisa fazer o que for necessário para encontrar Cristo. Você precisa fazer o que for necessário para nutrir uma comunhão com Cristo. Portanto, não desperdice a chance de ir a Cristo. Ah, mas eu já sou crente. Então, não desperdice a chance de nutrir uma comunhão, porque você tem feito isso. Diariamente, você tem buscado somente uma desculpa para tirar a atenção, até mesmo na pregação como essa. As barreiras estão aí e você precisa, é responsabilidade sua. Lembre-se, Gabriel citou aqui, não foi combinado, mas estava no meu script. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. O que ela teve que fazer para chegar até Cristo. Alguém extremamente frágil, sem saúde, penetrando uma multidão para só tocar no Senhor, porque tinha fé que ao tocar em Cristo seria curada. Lembre-se do paralítico que foi alçado do telhado. Lembre-se de Bartimeu, cego, que necessitou que Jesus dissesse, alguém traga-o para mim. Quão mais culpável, indesculpável é você diante de Deus, que podendo ir ao Senhor, prefere não ir. Prefere você mesmo levantar as barreiras, constituir as suas desculpas, como se isso fosse ludibriar aquele que sabe todas as coisas, aquele que sonda os corações. Esta é a primeira lição. Levante-se depressa de sua preguiça espiritual e corra como puder até Jesus, porque Ele certamente vai te receber e Ele quer isso. Aqui o pecador Zaqueu, ele torna-se um exemplo para todos nós. No versículo 4 é dito, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então pare e pense comigo. A sua dificuldade, a dificuldade de Zaqueu para chegar até Jesus não era apenas física. Ele também era odiado por aquela multidão, porque ele fazia eles ficarem mais pobres, enricava e luxava em cima da pobreza daquele povo. Ele tinha tudo a perder, pelo menos aos olhos do jovem rico que pregamos um dia desse. Imagina também alguém na posição daquele homem, subindo uma árvore,
desesperado, porque era a forma como ele tinha para fazer. Essa é a segunda lição. Não permita que o seu orgulho, que a sua vaidade seja mais uma barreira para chegar até Cristo. Faça o que for preciso. Zaqueu, ele calculou o caminho, ele viu, olha, Jesus está passando por ali, então ele vai passar naquele lugar e ali tem uma árvore, é lá que eu vou subir. E correu. Subiu na árvore. E até então, irmãos, Zaqueu achava, e qualquer um que lê o texto descuidadamente, acha que é Zaqueu que está tomando a dianteira, a iniciativa. Eu que estou indo até Cristo. E de fato, essa é a sua responsabilidade de ir até Cristo. Só que quando nós lemos o texto, nós descobrimos que não é bem assim. Porque o versículo 5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, e está lá Zaqueu, o chefe dos publicanos, em cima no pé de árvore. Essas árvores que faziam parte da ornamentação da cidade. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Só que as palavras de Jesus dizem ao contrário do que nós pensamos até então. Já estava na agenda de Cristo. Ele já conhecia o nome daquele pecador. Esse não era um encontro acidental. Esse não foi um encontro que foi armado pela sagacidade, astúcia de Zaqueu, ao imaginar que Jesus ia passar por ali e ia vê-lo. As palavras de Jesus foi: desça, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Esse encontro já estava programado, já estava planejado por Deus desde antes da fundação do mundo. Era necessário, Jesus tinha essa necessidade e queria tê-la, de passar aquela noite na casa de Zaqueu. Isso aqui, irmãos, é um encontro perfeito de duas verdades bíblicas que jamais se confrontam, mas que harmoniosamente caminham juntas. Aqui é o decreto de Deus quanto à salvação, a predestinação e a responsabilidade humana agindo juntos. Cristo tinha um plano de ficar lá e Zaqueu, agindo sob sua responsabilidade, correu para encontrá-lo. Aqui está a terceira lição. Você é responsável por ir a Cristo. Mas você só vai porque Ele primeiro quis se encontrar contigo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então saiba disso. O que for necessário fazer para ir até Jesus, faça. Se é necessário renúncia para se aproximar mais de Cristo, então renuncie. Se é necessário ação para estar mais perto do Senhor, então haja. Mas vá a Cristo com a certeza de que todo que o procura, acha. Em segundo lugar, temos um fato que ninguém pode negar no Evangelho. E foi o tema do nosso estudo também hoje. A conversão verdadeira, ela vem com mudança. Ela exige mudança de procedimento. Jesus, ele havia chamado Zaqueu pelo nome. E Jesus fez isso, irmãos, porque não é porque ele conheceu Zaqueu naquele momento, é porque ele sempre o conheceu. Na verdade, o mestre conhece cada uma das suas ovelhas, tem os seus fios de cabelos contados, até daquelas que são as mais rebeldes. E como o pastor, o bom pastor das ovelhas, ele olha para aquela ovelha, até então desviada, perdida, e dá uma ordem: desça depressa, porque o que eu tenho para fazer com você é urgente. E Zaqueu obedece. E era urgente. Não haveria uma segunda chance para Zaqueu. Jesus, ele não passaria mais em Jericó nenhuma vez, ele estava indo para a morte. E talvez não haja outra oportunidade de ele passar em sua vida. Por isso, a verdade é: desça depressa do seu orgulho e retorne, encontre o bom pastor da sua alma. Porque somente ele é quem dá a vida pelas suas ovelhas. E Lucas continua: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E esse versículo, irmãos, ele traz duas verdades importantes sobre o verdadeiro encontro de alguém com Cristo. Primeiro, quem recebe o Senhor obedece a sua ordem. Jesus disse: desça, e ele desceu. Segundo, quem recebe ao Senhor obedece com alegria, porque
porque ele não apenas desceu como contrariado, porque Jesus mandou, mas ele fez isso com alegria, é o que o texto nos relata. Porque nenhuma coisa melhor do que ouvir a voz do Mestre e segui-lo. Afinal de contas, ele tem o melhor caminho, ele tem o melhor destino, desfecho perfeito para as nossas vidas. E aqui está a quarta lição. Obediência e alegria na obediência são marcas de um cristianismo verdadeiro. Mas, como temos percebido, alguns efeitos adversos da graça de Cristo, quando é manifestada na vida das pessoas, esses efeitos surgem na vida de terceiros ao redor. E aqui acontece a mesma coisa, e Lucas também narra isso, no versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. As pessoas viram e murmuraram. Observe, essas pessoas que sofriam nas mãos de Zaqueu, eles podiam ter pensado, se Jesus é alguém tão bom e vai salvar aquele homem, esse homem agora vai agir de forma benevolente. Só que é incrível como o pecado na nossa vida faz. Ele prefere que queiramos a ira de Deus sobre as pessoas. Ele prefere que a gente clame pela vingança consumidora do Senhor, mas apenas para os outros. Para o nosso pecado, de maneira nenhuma. Ira para os outros, graça para mim. Então temos uma lição aqui, pelo menos da ótica de Zaqueu e da nossa ótica quando nos encontramos com Cristo. Não permita que a murmuração de outros te desanime. Porque certamente é desanimador. Você chegar num ponto de pecado tão grande onde as pessoas ao seu redor fiquem indignadas com a sua conversão. E as pessoas, elas tinham motivos para odiá-lo. Zaqueu era desprezível. O que ele fazia era maligno. Mas agora, ele tinha sido resgatado. Por isso, é necessário festejar, assim como a volta do filho pródigo. É necessário festejar e alegrar-se, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa deve ser a nossa disposição, irmãos, quando um pecador, ainda que seja aqueles que nos feriram profundamente, se arrependem e voltam ao Senhor. A graça de Jesus certamente é maior do que tudo, e é maior do que a desaprovação do mundo. E nós devemos amá-la quando os outros recebem essa grande bênção, essa bênção incomparável. Agora a reação de Zaqueu diante dessa graça incomparável nos ensina grandes coisas. Porque Zaqueu diz o seguinte, versículo 8, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. E meus irmãos, esse é precisamente o resultado da verdadeira conversão do qual tratamos aqui pela manhã. Nós podemos definir a conversão, e esse é o significado da palavra, como mudança de rota. Conversão significa retornar. Significa dizer, o caminho que eu estou seguindo é errado, eu preciso seguir o caminho oposto. Mas em termos bíblicos, 2 coisas são necessárias para que a conversão seja verdadeira. Primeiro, a fé, que é a certeza confiante na obra de Cristo. Zaqueu demonstra isso ao obedecê-lo. Segundo, é o arrependimento. O reconhecimento de que viveu errado até então e que agora é hora de mudar. E não é porque nós já somos cristãos que nós não devemos reconhecer ainda os erros que carregamos e que precisamos mudar também. O arrependimento olha para trás e diz, eu vivi errado. E a fé olha para Cristo e diz, ali está o meu Salvador. É assim que eu devo viver. Essa é a 6ª lição. Uma mudança de vida é fundamental. É necessário. A conversão, ela exige isso. A troca da rota. Zaqueu, ele decidiu dar metade do que tinha aos pobres. Jesus não disse isso a ele, mas ele decidiu fazê-lo, porque o dinheiro não era mais o seu Deus. Ele resolveu devolver o que tinha roubado, e no caso, ele tinha extorquido das pessoas com suas práticas abusivas, que na verdade é a mesma coisa que roubo. A gente tenta criar novas expressões para as coisas, para amenizar, mas ele roubou as pessoas. E a lei de Deus dizia que em alguns casos
a restituição devia ser até do dobro do que a pessoa tinha perdido. Mas Zaqueu, movido pelo Espírito Santo, pela graça em Cristo, ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais, o dobro do que era o máximo necessário. O que prova mais uma verdade das Escrituras, que lemos também há poucos dias. Quando Jesus confronta o jovem rico pelo seu apego ao dinheiro, e ele sai triste, é dito no capítulo 18, dos versículos 24 a 27, o seguinte: Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E Zaqueu é a prova disso, de que o Senhor Jesus realiza impossíveis, a ponto de um pecador como ele, amante do dinheiro, agora se despojasse do que tinha, porque encontrou a pérola de grande valor. E Lucas continua no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E a constatação de que Zaqueu é filho de Abraão não tem nada a ver com a sua descendência, com o sangue que corre em suas veias. Mas filho de Abraão não é aquele que é judeu exteriormente, como Paulo escreve, mas aquele que é pela fé. Aquele que tem a fé de Abraão, o nosso pai da fé. Ele se arrependeu profundamente. Ele não mereceu a salvação, mas ele confiou em Cristo de tal maneira que isso fez uma nova criatura. Ele nasceu de novo, coisa que Nicodemos foi relutante em perceber. E agora a sua nova vida já estava dando frutos. Ele devolveria tudo que tinha roubado. Ele haveria de restituir 4 vezes mais. Porque muito mais prazeroso do que o dinheiro, muito mais delicioso do que as riquezas desse mundo, é a graça salvadora de Cristo. É conhecer e crer e se deleitar no verdadeiro e único Deus. Porque só assim há salvação. Em terceiro e último lugar, Jesus é o resgatador das ovelhas. E Lucas encerra essa narrativa no versículo 10, se bem que ela tem um desdobramento após isso. Mas no versículo 10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão do Filho de Deus. Foi por isso, irmãos, que ele veio ao mundo. É por isso que ele recebe tantas designações. Olha, como médico ele veio curar os doentes. Como o pastor das ovelhas, ele veio apacentar o seu rebanho. Como o Senhor dos Exércitos, ele veio vencer uma guerra que era impossível que nós vençamos sozinhos. Ele veio buscar e salvar o perdido. Isto é, aquele que reconhece essa condição terrível de trevas. Porque, na verdade, todos os homens estão, como lemos, encerrados debaixo do pecado, extraviados, perdidos, distantes de Deus. E ele, como pastor que conhece as suas ovelhas, e elas ouvem a sua voz, ele chama cada uma delas soberanamente. Então, se com fé e arrependimento o buscarmos e o recebermos, certamente seremos salvos, pois a sua misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Esse é o nosso Salvador. Essa é a sua missão. Sendo grande, se fez pequeno. Sendo rei, ele veio como servo. Sendo Deus, ele se humilhou e se rebaixou, assumindo a natureza humana, para buscar e para salvar perdidos. Pessoas como nós, pecadores, sem esperança, sem Deus no coração. Ele fez isso por amor. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus ele está sempre disposto a salvar pecadores e que ele vai ao nosso encontro de muitas maneiras. Saiba disso, proclame essa verdade. Ainda que ele não passe na porta da nossa casa, como fez com a procissão diante da casa de Zaqueu, ele envia os seus arautos, e nós somos eles, para fazê-lo, para passar na frente da casa dos outros,
declarando o mesmo que ele declarou. O Senhor Jesus veio ao mundo morrer para salvar pecadores. Aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio nos dar vida, ele veio resgatar os perdidos. Ele fez isso por um alto preço, derramando o seu sangue em nosso favor. Mas nós aprendemos também que há uma responsabilidade real que temos de recebê-lo, de buscá-lo, de nos entregarmos a ele, de estarmos sujeitos à mudança que ele nos proclama. Devemos fazer isso com grande alegria, devemos fazer isso com grande diligência. Devemos ir ao Senhor Jesus de coração aberto, com fé, com arrependimento, que são fundamentais para recebê-lo verdadeiramente. E também devemos saber isso. Não espere a aprovação do mundo, porque ele fará o que faz de melhor contra você quando você encontrar o Mestre. Ele vai murmurar, ele vai odiar, ele vai escarnecer. Eu me lembro de um cantor que eu gosto muito, ele tornou-se cristão, né? Ele era cantor de uma banda, Raimundos, né? O Rodolfo Abrantes. E quando ele se converteu e largou aquela banda que tem muitos fãs até hoje, os fãs da banda escarneciam de Cristo. E faziam placas dizendo: Jesus, devolva o Rodolfo para nós. Porque é isso que o mundo faz, eles escarnecem do Senhor. Então não espere que vai ser diferente de você quando você rejeitar o mundo, quando você rejeitar os pecados, quando você rejeitar as delícias pecaminosas que o mundo oferece para seguir a Cristo. O mundo vai odiar você. Mas que isso suba como aroma suave e agradável a Deus. Como o convite que Paulo faz aos cristãos para sofrer com ele. Jamais esqueça disso. Como Jesus nos ensina, quando buscarmos, façamos de coração. Lá em Mateus 7, versículo 7 e 8, ele diz: peçam, e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Isso é para quem busca um relacionamento sólido, firme com o Senhor, para quem busca um revestimento espiritual, para quem busca um conhecimento, para quem busca a fé genuína. Esse certamente encontrará quando buscá-la no Senhor. E é isso que nos fortalece, nos mantém perseverantes com o Cordeiro. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e louvar o nosso Deus.